pessoal, dando sequência aos vídeos da segunda temporada da série Personagens do Espiritismo, hoje nós vamos falar um pouco da história de um dos maiores médiuns de efeitos físicos que reencarnou no Brasil. E antes de iniciarmos propriamente o vídeo, nós queremos aqui deixar a nossa gratidão e um carinhoso abraço na dona Alcione Peixoto, que é a filha de Peixotinho, o nosso personagem do Espiritismo de hoje. A dona Alcione foi de uma generosidade e paciência enormes conosco durante as pesquisas para a criação desse conteúdo. E apesar de ela, humildemente, não querer que a colocássemos nessa condição, foi ela sim quem escreveu praticamente o roteiro inteiro desse vídeo, nos fornecendo informações preciosas e importantes sobre a vida de seu pai, e que nos ajudou imensamente na tarefa de editar o vídeo. Dona Alcione, em todos os momentos de nossas conversas, sempre demonstrou o apreço e a preocupação com a verdade dos acontecimentos a serem narrados, pois, como conta ela, existem muitas informações errôneas a respeito dos fatos e da mediunidade de Peixotinho, e que é preciso esclarecer de modo correto todos aqueles que têm curiosidade sobre esse extraordinário personagem do Espiritismo. Ela destaca ainda que existem duas obras que foram protagonizadas pela família de Peixotinho e que são essas obras que devem ser pesquisadas por aqueles que quiserem conhecer mais sobre a vida do médium, pois, nas suas palavras, os dois livros priorizam a conduta moral do médium, porque só há bom médium onde há um bom homem. E nós não priorizamos os dons mediúnicos, mas sim priorizamos nosso pai como um ser humano, como um filho de Deus. E aqui nós citamos essas obras que Dona Alcione nos indica: Materialização do Amor, Vida e Obra de Peixotinho, de Humberto Vasconcelos, que é o genro do médium e que conviveu muito próximo a ele, e Materializações Luminosas, de Rafael Ranieri, que presenciou muitos fenômenos com o médium, até mesmo junto a Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e nos traz o relato fiel dos fatos. E então, para vocês não se esquecerem, já deixem o like nesse vídeo, pois é importante para o canal. Se inscrevam aqueles que ainda não forem inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui. E nos sigam lá no Instagram. Lá nós sempre postamos novidades sobre os vídeos aqui do canal e também buscamos divulgar eventos e acontecimentos do movimento e da doutrina espírita. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Francisco Peixoto Lins nasceu no dia 1º de fevereiro de 1905, na cidade de Pacatuba, no estado do Ceará. Filho de Miguel Peixoto Lins
e de Joana Alves Peixoto. Com 1 ano de idade, ele fica órfão de mãe e vai para a cidade de Fortaleza para ser criado por seus tios maternos solteiros. Era propósito de sua família orientar o garoto para a carreira eclesiástica e chegaram a matriculá-lo no seminário. Porém, devido ao seu caráter questionador em relação aos dogmas da igreja e quanto à justiça de Deus, sobretudo no Nordeste, região marcada por tão evidentes dificuldades. Em razão de seu posicionamento corajoso, Peixotinho era frequentemente castigado com penas disciplinares e aos 14 anos deixou o seminário e partiu para a primeira aventura de sua vida, aderindo a um movimento migratório que levou muitos nordestinos, sobretudo cearenses, aos confins da Amazônia para o trabalho nos seringais. Ali trabalhou cerca de 2 anos, resolvendo voltar para Fortaleza. Nessa fase de sua vida, manifestaram-se os primeiros sinais da sua extraordinária mediunidade, sob a forma de uma terrível obsessão. Envolvido por espíritos menos esclarecidos, era tomado de estranha força física, tornando-se capaz de lutar e vencer vários homens, apesar de ter menos de 18 anos e ser fisicamente muito franzino. Tentando livrar-se dessas influências, Peixotinho recolhe-se ao lar, naturalmente temendo consequências mais graves. Mas isso não foi o suficiente para evitar os lamentáveis contratempos a que se via exposto. Em casa, foi acometido de nova influenciação dos espíritos trevosos. Um dos episódios de maior expressão foi o de haver passado cerca de 20 horas desprendido do corpo físico em estado cataléptico, do qual somente despertou já depois de amortalhado. O pai, naturalmente intuído por benfeitores espirituais, não permitiu que o corpo fosse levado à sepultura, por admitir que seu filho não havia falecido. Desse triste episódio teria saído paralítico. Foi nesse estado que o encontrou o grande orator e dirigente espírita Major Viana de Carvalho, então comandante de uma unidade do exército em Fortaleza. Foi até sua casa resgatá-lo e o submeteu à terapêutica espírita, com passes, água fluídica e a leitura de obras que o levaram a conhecer os grandes ensinamentos da codificação kardeciana. Com a evolução do tratamento, o jovem Peixotinho foi se libertando progressivamente da falsa enfermidade. Orientado pelo Major Viana de Carvalho, Peixotinho iniciou o seu desenvolvimento mediúnico e tornou-se um dos mais famosos médiuns de materializações e efeitos físicos do Brasil. Por seu intermédio, produziram-se as famosas materializações luminosas e uma série dos mais peculiares fenômenos, tudo dentro da maior seriedade e nos moldes preceituados pela doutrina espírita. O conhecimento da lei de reencarnação veio equacionar os velhos problemas que atormentavam a sua mente, dirimindo todas as dúvidas que o seminário não conseguira desfazer. Passou assim a compreender a incomensurável bondade de Deus, dando a mesma oportunidade a todos os seus filhos na caminhada rumo à redenção espiritual. E no ano de 1924, migrou para o Rio de Janeiro, onde foi convocado para o serviço militar. Por instância do seu primo irmão, Raimundo Peixoto, que o precedera no serviço militar, foi incluído em um batalhão do Exército, na cidade fluminense de Macaé. Ali, dedicou-se com amor à prática do espiritismo e, na companhia de um grupo de amigos,
fundou o Grupo Espírita Pedro, instituição que por muito tempo se tornou a sua oficina de atividades espíritas. Em 1933, ele casou-se com Dona Benedita Muniz Vieira, que veio a se chamar Benedita Vieira Peixoto. Por força de sua carreira militar, ele foi transferido várias vezes, tendo servido em Imbituba, no estado de Santa Catarina, e também em Santos, no estado de São Paulo. Cumprindo o programa de transferências determinado pelo estado de guerra que havia na época, Peixotinho volta para o Rio de Janeiro, fixando-se na capital do estado, então Distrito Federal. No final do ano de 1949, ele obteve a transferência para a cidade de Campos do Goytacazes, onde passou a residir até o seu desencarne. Um fato significativo foi a sua dedicação aos labores da doutrina espírita, pelo que, onde ele chegava, procurava integrar-se a uma casa espírita para que não houvesse descontinuidade de sua ação missionária. No ano de 1945, servindo no Rio de Janeiro, reencontrou o seu amigo e companheiro de trabalhos espíritas de Macaé, Antônio Alves Ferreira, logo integrando-se ao Evangelho no Lar na residência do velho amigo. Posteriormente, unindo-se a outros companheiros do movimento espírita, participa da fundação do grupo André Luiz, organizado precisamente para dar abrigo à sua mediunidade. Nesse grupo espírita foram registradas belas sessões de materializações luminosas, que estão registradas no livro escrito pelo Dr. Rafael Ranieri. Peixotinho prestava também o seu valioso concurso como médium receitista, tendo colaborado para o grande avanço da medicina homeopática no Brasil. Cultivou preciosa amizade com o médium Francisco Cândido Xavier, em cuja companhia protagonizou diversas reuniões de materialização na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, ao longo de preciosa convivência. Em Campos do Goytacazes, participou inicialmente dos trabalhos do grupo Joana d'Arc, até instituir o Grupo Espírita Araci, que passou a ser sua definitiva oficina de trabalhos espíritas. Araci foi sua segunda filha, falecida no dia 8 de março de 1937, convertendo-se em seu guia espiritual. Peixotinho sofria de broncopneumonia. No entanto, jamais permitiu que o seu estado físico impedisse a sua dedicação e atuação mediúnica, voltada para o tratamento e a cura de muitos beneficiários ao longo de toda a sua luminosa trajetória. Na madrugada de 16 de junho de 1966, na mesma cidade de Campos, despede-se prematuramente da vida física, com apenas 61 anos de idade. Ele nos deixou um legado de seriedade na mediunidade colocada a serviço do Evangelho de Jesus. E esse então foi o nosso personagem do Espiritismo dessa semana, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam a história desse extraordinário médium e trabalhador espírita. Eu peço a vocês que deixem o like e compartilhem esse vídeo e o canal com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais, para nos ajudar cada vez mais a divulgar a doutrina espírita. Eu peço também que se inscrevam no canal aqueles que ainda não estiverem inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui. E nos sigam também lá pelo Instagram para ficar sabendo com antecedência
quem será o nosso próximo personagem do Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.